Por que atraímos o mesmo tipo de parceiro? Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no inconsciente se manifesta em nossa vida como destino. Essa frase, aparentemente simples, carrega um peso existencial profundo. Ela nos convida a olhar para dentro, a reconhecer que muitas das situações que vivemos repetidamente, especialmente nos relacionamentos, não são simples coincidências ou má sorte, mas ecos de algo mais antigo, algo não resolvido que clama por ser visto. Em outras palavras, o que não curamos, repetimos. A vida se encarrega de nos colocar diante dos mesmos espelhos, dos mesmos roteiros com personagens diferentes, até que finalmente tenhamos coragem de olhar para a dor que se esconde por trás do padrão. E nada escâncara essas feridas com mais força do que o amor. Quando você se apaixona por alguém, há muito mais envolvido do que afinidade, química ou atração física. Existe um componente simbólico profundo que age nos bastidores da consciência. É aquilo que Jung chamava de projeção. Você não está se apaixonando apenas pela pessoa como ela é, mas por aquilo que ela representa dentro do seu universo psíquico, por uma imagem interna que já vivia dentro de você antes mesmo desse outro aparecer. Essa projeção não é um erro. É uma tentativa do inconsciente de trazer à luz conteúdos não integrados da psique. Muitas vezes, a imagem do outro ativa um complexo emocional que foi formado há muito tempo, talvez na infância, talvez herdado do sistema familiar. Você pode estar, sem perceber, se relacionando com seu próprio complexo de abandono, com o medo da rejeição, com o anseio de ser visto, ou até mesmo com uma ferida arquetípica que atravessa gerações de mulheres ou homens da sua linhagem. Um parceiro emocionalmente indisponível pode representar a mãe que, embora presente fisicamente, nunca pôde oferecer colo emocional. Um parceiro ausente ou indiferente pode encarnar o pai que você esperou durante toda a infância e que nunca apareceu. Ou ainda, você pode repetir padrões vividos por sua avó, por sua bisavó, como se estivesse tentando encerrar um ciclo que começou muito antes de você nascer. Você revive, inconscientemente, a dor, na esperança de que, dessa vez, possa curá-la. Esse é o paradoxo do inconsciente. Ele nos leva de volta ao trauma, mas não por crueldade, e sim por compaixão. Ele nos oferece novas oportunidades de cura, ainda que em forma de conflito, crise ou frustração. Mas isso só pode se transformar em crescimento real quando a consciência. É por isso que a psicologia junguiana nos oferece uma chave tão poderosa, a possibilidade de identificar os padrões afetivos como reflexos internos, e não como castigos externos. O outro, então, deixa de ser um inimigo, um culpado, um salvador ou um carrasco. Ele passa a ser um mensageiro, um espelho, um ator no palco da sua própria psique, encenando aquilo que você precisa ver. E é nesse momento que a pergunta começa a mudar. Sai o por que isso está acontecendo comigo? Que carrega um tom de vitimização, passividade e impotência, e entra o que esse relacionamento está tentando me mostrar sobre mim mesma. Essa mudança de perspectiva é profunda. Ela nos coloca de volta no centro da própria vida. Nos convida à autorresponsabilidade, ao autoconhecimento, à integração. A cada relacionamento, a cada decepção, a cada fascínio, a cada abandono, há uma lição velada. Não sobre o outro, mas sobre você. Sobre suas feridas. Sobre suas sombras. Sobre seus anseios mais secretos. Sobre suas fantasias de salvação. Sobre o que você acredita merecer ou não no amor. E só quando olhamos com sinceridade para tudo isso é que começamos a nos libertar. Porque o verdadeiro encontro amoroso, aquele que cura, que transforma, que nutre, só pode acontecer quando paramos de esperar que o outro preencha o que falta e passamos a assumir o compromisso de cuidar de nós mesmos. Amar, nesse contexto, deixa de ser uma repetição cega de padrões inconscientes e passa a ser uma escolha consciente de crescimento mútuo. E é aí que o destino muda. Porque o que era repetição se torna aprendizado. O que era ferida se torna portal. O que era inconsciente, finalmente, se torna luz. O retorno do feminino ferido. Como lidar com memórias de abandono. Toda mulher carrega em si o arquétipo da criança ferida. Essa criança mora em um canto silencioso da alma, um lugar onde o tempo parece ter parado, onde as lembranças mais sensíveis ainda ecoam com intensidade. Essa parte interna guarda os primeiros medos, as primeiras rejeições, os primeiros silêncios impostos. Ela é a memória viva das vezes em que o amor foi condicionado, em que o afeto foi negado, em que ser autêntica parecia perigoso demais. Essa criança é sensível, sonhadora, intuitiva, mas também marcada por dores antigas. E o mais profundo é que, muitas vezes, ela ainda dirige a vida da mulher adulta. Suas reações emocionais, suas escolhas amorosas, seu medo de se impor, seu receio de ser deixada, tudo isso pode ser expressão desse fragmento ferido que nunca foi devidamente acolhido. Ela teme ser abandonada.
Teme ser vista como de mais ou de menos. Teme não ser amada se mostrar suas emoções, sua força, sua verdade. E por isso, tantas vezes, ela se cala. Aceita migalhas afetivas como se fossem banquetes. Se molda às expectativas alheias, mesmo quando isso custa sua essência. Ela acredita que precisa ser perfeita, agradável, gentil, útil, para merecer amor. É aí que entra a sabedoria profunda de Carl Gustav Jung, que nos convida a uma tarefa sagrada: retornar à criança interior. Não como um ato de nostalgia, mas como um processo terapêutico, quase espiritual. Olhar para essa parte ferida de si mesma é um movimento de reconexão com a própria alma. Significa dizer: eu vejo você. Eu sinto a sua dor. Eu reconheço o que você passou. E estou aqui agora, por você, com você. É um gesto de amor radical. Porque essa criança não precisa mais que o mundo externo repare suas feridas. Ela precisa apenas de sua presença adulta, consciente, amorosa. De alguém que possa dizer: você não está mais sozinha. Esse retorno ao feminino ferido não é um retrocesso. Pelo contrário, é um avanço profundo na jornada do autoconhecimento. É um ato de coragem, pois requer descer aos porões da alma, encarar memórias que foram escondidas, reviver emoções que pareciam sepultadas. Mas também é um ato de liberdade. Porque quando a dor é acolhida, ela deixa de comandar. Quando a criança ferida é vista, ela para de gritar através de comportamentos autossabotadores. Curar essas memórias não é fácil. Exige presença. Exige tempo. Exige compaixão. Mas, acima de tudo, exige coragem. Coragem de olhar para si mesma com verdade. De não fugir mais. De não se esconder atrás de máscaras. De não esperar que o outro, o parceiro, a família, a sociedade, seja responsável pela sua salvação. A verdadeira cura é uma jornada interna. E quanto mais você caminha por esse caminho, mais percebe que seu valor nunca esteve fora. Que o amor que buscava nos olhos dos outros sempre esteve dentro de você. Que aquela criança ferida também é uma fonte de luz, criatividade, sensibilidade e potência. Ela não é só dor, ela também é pureza, intuição e beleza esquecida. Curar o feminino ferido é abrir espaço para o florescimento de uma nova mulher. Uma mulher que não se define mais por suas feridas, mas pela forma como escolheu curá-las. Uma mulher que honra sua história, mas não é mais prisioneira dela. Uma mulher que conhece seu valor, e por isso, não aceita menos do que merece. Uma mulher inteira, autêntica, viva. E tudo isso começa com um gesto simples, mas profundo: retornar à sua criança interior e dizer: agora eu estou aqui. E nunca mais vou te abandonar. A libertação do complexo de anima no fim da vida. O caminho da inteireza, a libertação do ânimos e a jornada da mulher em direção a si mesma na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Todos nós carregamos dentro de nós uma imagem inconsciente do sexo oposto. Para os homens, esse arquétipo é chamado de anima, o princípio feminino interior. Para as mulheres, é o animus, o princípio masculino interior, uma figura psíquica complexa que se manifesta de várias formas ao longo da vida. O animus é mais do que uma simples representação masculina. Ele é a voz que dialoga com a mulher em seus pensamentos, sonhos, ideais e atitudes. Inicialmente, essa voz pode aparecer como uma autoridade crítica, como um eco das normas sociais internalizadas, moldando sua forma de agir, de amar, de se expressar no mundo. É o animus negativo que diz: você precisa ser produtiva, eficiente, desejável. Você precisa agradar. Precisa se encaixar. Precisa ter alguém ao seu lado para ser completa. Esse animus, quando inconsciente e não integrado, torna-se uma força controladora. Ele dita regras, impõe exigências e, sutilmente, distancia a mulher de sua essência. É como se fosse um espelho quebrado, que reflete fragmentos do que ela deveria ser, mas jamais mostra o todo de quem ela realmente é. No entanto, há um momento, especialmente nas fases mais avançadas da vida, como a maturidade, em que essa estrutura interna começa a se dissolver. Não por enfraquecimento, mas por transcendência. É o início de um processo profundo de individuação, o caminho da alma rumo à inteireza. A mulher que se volta para dentro, que se atreve a escutar sua voz mais íntima, inicia uma jornada de reconexão com sua verdade. Ela começa a perceber que não precisa mais se mover para agradar, para seduzir, para provar valor. Ela compreende que sua alma não é metade de nada, que sua força não depende de aprovação externa, que sua luz não precisa de permissão para brilhar. Esse processo de libertação do animus negativo é transformador.
A crítica interna perde força. A rigidez cede espaço à fluidez. A busca por validação se converte em autoconfiança silenciosa. E então, algo mágico acontece. Ela não precisa mais de um homem interno para ser validada. Ela não precisa de um papel pré-definido para se sentir viva. Ela se basta. Ela retorna a si mesma. Ela retorna à sua inteireza. Esse é o verdadeiro significado da individuação segundo Jung, tornar-se quem se é em essência. Não se trata de alcançar um ideal, mas de acolher tudo o que você já é, luz e sombra, força e vulnerabilidade, razão e intuição, numa dança harmoniosa de integração. A mulher que caminha rumo ao autoconhecimento deixa de ser presa dos moldes arquetípicos fixos e passa a ser autora da própria narrativa. Ela não rejeita o animus, mas o integra. Ele deixa de ser um tirano interno e se torna um aliado criativo, uma fonte de pensamento claro, discernimento, coragem e expressão. Agora, ela age não por necessidade de aceitação, mas por alinhamento com sua verdade mais profunda. Ela percebe que a alma feminina tem sabedoria ancestral, que seu corpo é templo, que sua intuição é bússola, e que, ao se libertar das projeções, ela toca o sagrado em si mesma, um feminino inteiro, conectado à terra e ao espírito, capaz de gerar não só vida, mas consciência. Essa mulher não grita para ser ouvida. Ela sussurra e o mundo silencia para escutá-la. Ela não disputa poder, ela é o poder. Um poder que não domina, mas nutre. Um poder que não se impõe, mas emana. Ela caminha com suavidade, mas sua presença move montanhas. Ela tornou-se ela mesma. Finalmente. Transformação. A alquimia do feminino. A alma feminina tem um poder ancestral, alquímico e silenciosamente revolucionário. A capacidade de transformar dor em sabedoria, ferida em arte, sombra em luz. Esse poder não é dado de fora, não é concedido por outro. Ele nasce do ventre da própria alma, através da travessia das noites escuras da existência. A mulher, ao tocar suas dores mais íntimas, não apenas as sente, elas escuta, as acolhe, as nomeia. E nesse gesto, quase ritual, ela inicia o processo da transmutação. Cada lágrima se torna um rio que lava os caminhos internos. Cada cicatriz, um símbolo de renascimento. O que poderia aprisioná-la, ela transforma em poesia, em cura, em consciência. Na psicologia junguiana, o processo de individuação é compreendido como uma jornada para o centro do ser, onde o feminino e o masculino internos, como arquétipos primordiais, se encontram e se integram. É um casamento simbólico, sagrado, onde a anima e o animus, a alma e o espírito, dançam juntos em harmonia. A mulher que desperta para esse caminho compreende que não se trata de rejeitar o masculino, mas de se reconciliar com ele dentro de si, de curar as feridas herdadas de gerações de silenciamento, submissão e separação. Nesse processo, ela se encontra consigo mesma, reconhece sua inteireza e aprende a ouvir a sua própria voz, não mais moldada pelas expectativas externas, mas afinada com a melodia da sua verdade interior. A mulher desperta deixa de buscar o par perfeito, aquele ideal romântico projetado por contos de fadas e padrões culturais, para se dedicar a uma busca mais autêntica e corajosa, relações conscientes. Ela não procura alguém para salvá-la, nem para preenchê-la. Ela procura alguém que possa caminhar ao seu lado como espelho e parceiro de jornada. Alguém que seja capaz de sustentar a verdade, a vulnerabilidade e a expansão. Relações conscientes não são feitas de promessas vazias, mas de presença, escuta e transformação mútua. Ela sabe que o outro não está ali para completá-la, mas para revelá-la. Cada encontro é um espelho que reflete suas sombras e luzes, suas forças e feridas. E nesse reflexo, ela cresce. Ela se vê com mais nitidez e, assim, se transforma. Ela compreende que o amor verdadeiro não aprisiona, não anula, não exige máscaras. O amor verdadeiro liberta, revela e honra a essência. Por isso, quando percebe que uma relação deixou de ser um templo de crescimento e se tornou um cárcere da alma, ela tem a coragem de partir. De romper não por ego, mas por amor a si mesma, por fidelidade à sua alma. E ela entende que, às vezes, o maior ato de amor é a separação. O adeus consciente. A decisão de não permanecer onde sua alma não floresce. Porque ficar onde não há mais vida é uma traição silenciosa ao próprio coração. A mulher que desperta transforma a dor em força criativa, transforma o fim em recomeço e o silêncio em voz. Ela é filha da terra e do fogo, da água e do vento. Ela é o caldeirão onde tudo se transforma. E por isso, quando ela escolhe caminhar sozinha, não é solidão, é soberania. Quando ela chora, não é fraqueza, é purificação. Quando ela ama, não é apego, é entrega. Ela deixou de buscar a metade que falta.
porque entendeu que ela já é inteira. E nessa inteireza, ela se torna luz para outras mulheres. Ela inspira, não por perfeição, mas por autenticidade. Por ter olhado nos olhos das suas sombras e ter escolhido viver à luz da consciência. Ela é a alquimista da alma. É fogo que cura, água que acolhe, vento que liberta, terra que sustenta. E a sua existência, por si só, já é uma revolução silenciosa e profunda. Se você sentiu que esse vídeo falou diretamente à sua alma, é porque talvez seja a hora de dar esse passo. De deixar de repetir e começar a transformar. Carl Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Talvez seja o momento de olhar para dentro. De acolher sua história, suas dores, seus ciclos. E descobrir que, por trás das feridas, existe uma força ancestral pronta para florescer. Se você quer continuar nessa jornada, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras mulheres e deixe nos comentários: qual ferida da sua alma está pedindo cura neste momento?